Turma, na atividade 2, nos pede para aplicar o Teorema de Pitágoras para encontrar a medida do cateto C no primeiro triângulo. No segundo triângulo, nos pede para usar as relações métricas para calcular a altura h, as medidas mn das projeções dos catetos na hipotenusa e depois nos pede para conferir se a soma das projeções corresponde à mesma medida da hipotenusa dos dois triângulos ABC. E, por final, nos pede para calcular o perímetro e a área do triângulo ABC. Então, começando a primeira solicitação, é através da relação de Pitágoras encontrar o cateto C. Aqui, turma, nós temos o seguinte: a hipotenusa ao quadrado ela é igual à soma, né, dos quadrados dos catetos. Então, B é um cateto, C é um cateto. Aqui é o cateto C, aqui é o cateto, né, que já tem a medida 8. A hipotenusa é 10, a hipotenusa é sempre, né, aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou o maior lado do triângulo retângulo. E isso, né, essa relação nos permite encontrar o valor de C substituindo, né, no lugar do A da hipotenusa o 10, fica 10 ao quadrado igual no lugar do B o 8 ao quadrado, mais C ao quadrado. Quando isso acontece, eu calculo 10 vezes 10, 100, 8 vezes 8, 64, mais C ao quadrado. O 64 está no segundo membro sendo adicionado, né, positivo. Então, eu quero reescrever ele no primeiro membro. Eu reescrevo através da operação inversa, negativo. Então, 100 menos 64 igual a C ao quadrado. 100 menos 64 é 36. E aí eu tenho que 36 é igual a C ao quadrado, mas eu quero encontrar o valor de 1C apenas. Por isso que eu tiro a raiz quadrada dele. E quando eu calculo a raiz quadrada de C ao quadrado, eu também tenho que fazer isso no primeiro membro, porque é uma equação, lembra? Tudo que você fizer no primeiro membro, você faz no segundo e vice-versa. Tudo que você fizer no segundo, você faz no primeiro. A raiz quadrada de 36 é o número, né, natural, porque 36 é um quadrado perfeito. 6 vezes 6 é 36. E a raiz quadrada de C ao quadrado é C, porque C vezes C é C ao quadrado. Já que nós encontramos que 1C é igual a 6, e como, né, solicitado, nós já temos todas as informações do triângulo, os dois catetos e a hipotenusa. Logo, né, após essa informação, eu posso começar a calcular o que foi solicitado na outra atividade, no outro triângulo, que é M, N e altura. Vou começar pelo M, por quê? Eu já tenho o valor de B e eu já tenho o valor de A, né, que é a hipotenusa, embora não esteja escrito aqui, turma, como, né, um cateto é 8, o outro é 6 e aqui a hipotenusa é 10, automaticamente nós podemos falar que há uma semelhança entre esses triângulos, né? Então, aqui, né, congruência, melhor dizendo, há uma congruência, eles vão ter a mesma medida, então A vai ser 10 também. Por isso que ao substituir, eu faço o seguinte: eu lembro daquelas relações métricas, considero que o A é igual a 10 e coloco no lugar do B o 8, no lugar do A o 10 e calculo 8 vezes 8 ao quadrado, 64, 10 vezes M, 10M, e quando eu preciso reescrever esse 10 no primeiro membro, eu lembro que ele estava multiplicando M pela operação inversa no outro membro, ele vai estar dividindo. 64 dividido por 10, toda vez que você divide por 10, a vírgula desloca para a esquerda, né? Tem esse macete que costumamos usar sempre em uma divisão ou em uma multiplicação por 10. Quando você multiplica, a vírgula acaba deslocando para a direita, porque o nosso sistema de numeração é decimal. Então, a cada multiplicação ou divisão por 10, isso vai acontecer mesmo, exatamente por você estar mudando ali a ordem, né, do nosso sistema. Aqui fica 6,4, o valor de m, e se eu quiser calcular o valor de n, eu posso utilizar essa relação que depende, né, do cateto C ao quadrado é igual a A. O C eu já tenho o valor que é 6, o A eu sei que é 10, então 6 ao quadrado é 36, 10 vezes n é 10n, e aí novamente eu preciso reescrever esse 10 no primeiro membro. Como no segundo membro ele está multiplicando, a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então no primeiro membro ele vai estar dividindo o 36, ou seja, tudo que tiver lá. Se tivesse mais termos lá, ele estaria dividindo todos. Então aqui eu tenho 36 dividido por 10, novamente a vírgula acaba se deslocando para a esquerda uma casa decimal, exatamente pelo nosso sistema de numeração ser decimal, e se você fizer a divisão
vai observar que vai acontecer isso, e como tem uma regularidade, por isso que muitas vezes acabamos pegando esse atalho da vírgula deslocar, para que você não precise ficar repetindo um processo muitas vezes. Aqui o valor de n é 3,6, e agora, por final, precisaríamos apenas calcular o h. Mas antes de calcular o h, nós vamos cumprir com uma tarefa que foi pedida ao final, que é comparar a hipotenusa, que é A nesse triângulo, com M mais N, porque M mais N ele tem que ser o mesmo valor da hipotenusa. Se não for, tem algo errado. Então, por isso que ele pede para fazer essa comparação entre os dois triângulos. E se nós pegarmos A, que tem que ser igual a M mais N, né, podemos afirmar que procede. Por quê? M é igual a 6,4 e o N é igual a 3,6. 3,6, né, mais 6,4 é exatamente igual a 10. Então a sentença é verdadeira. 10 igual a 10, equação válida, beleza? Já para calcular o H, nós temos o seguinte, que o 10 é o A, então nós substituímos no lugar do A, pegando essa relação, viu, turma, que fala que A vezes H é igual a B vezes C. Então, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos dois catetos. É uma forma diferente de interpretar, mas significa a mesma coisa. Então, substituindo o A por 10, o B por 8, né, que é o cateto 8, e o C por 6, nós podemos afirmar que 10H, né, porque 10 vezes H, 8 vezes 6, 48. O 10 que estava multiplicando esse H no primeiro membro, no segundo membro ele vai pela operação inversa, que é a divisão. Então teríamos aqui um H igual a 48 dividido por 10. Lembrando que a vírgula desloca para a esquerda quando você divide por 10, uma casa decimal, se fosse por 100 era 2. Nós temos que o H é igual a 4,8 centímetros. Beleza?